A paz do Senhor. Só vitória. Vocês não esqueceram não, né? É de glória em glória e de vitória em... Quem vai viver vitória aqui? Só vitória. Amém. Obrigado, Bispo Alex, Bispo Geisa. Obrigado por esse amor, por esse carinho mais uma vez, por essa igreja. E mais uma vez eu venho aqui como profeta. A gente é enviado como profeta. Quero agradecer a mulher mais linda do Brasil, que hoje está comigo, a Bispa Tati, minha esposa. Coloca de pé, por favor. Cuida bem do teu parque de diversão, que tudo fica bom. É só vitória. Obrigado, amor. Deus te abençoe. Ontem nós voltamos de viagem da Europa, estávamos descansando em família. E a bispa passou mal no voo, na entrada do voo. Mas graças a Deus se recuperou e pôde estar aqui comigo. E Deus vai cuidar de tudo. E com certeza ela veio para receber, e você também, nós vamos receber. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, para ministrar uma palavra ao seu coração, daquilo que Deus trouxe ao meu coração. E eu não ministro sem fazer algo profeticamente que Deus tem colocado no meu coração. E eu gostaria de ministrar a você, se Deus assim permitiu, com uma canção. E se você pudesse colocar de pé, eu agradeço. Eu quero que você cante junto comigo esse louvor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero. Abra sua boca de profeta e profetiza. E põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Vamos do início, vamos dizer que Deus tem um plano. E mesmo que você passou por prova ou por luta, Ele sabe o que Ele estava fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Vamos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Eu creio, Deus. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Declare o tempo que roubado foi. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Quem recebe, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Pra disso, restitui.
refrigera minha. A igreja pode dizer: e o tempo que roubado foi, você crê nisso? não poderá se comparar. Deus tem algo maior para fazer a tudo aquilo que o Senhor, eu creio, tem preparado ao que erga sua mão, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Haverá efeito reverso. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. lava-me e refrigera minha alma. restitui. Deus fará efeito reverso na sua vida. Jesus fará efeito reverso na sua vida. Em lugar da vergonha haverá dupla honra. É um tempo de restituição. É um tempo de devolver aquilo que é seu. É um tempo de você viver o melhor dessa terra. É o tempo da igreja brasileira desfrutar de toda a promessa que Ele fez. Oh! Vamos bradar pela última vez. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Quem recebe a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu creio. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu posso ouvir barulho de glória, eu posso ouvir barulho de júbilos, porque Ele devolve, Ele cumpre. Leva-me às águas tranquilas. Meu Deus, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, só para quem realmente crê em atos proféticos, pegue de volta o que é seu. Eu vou devolver tudo o que pertencia a você. Quem recebe essa palavra? Ele está dizendo: eu vou devolver tudo o que pertencia a você. O inimigo pode ter saqueado a sua casa, a sua terra, seus negócios, sua família, mas Deus manda lhe dizer que a glória da segunda casa ela é maior do que a glória da primeira. Não é apenas um jargão, é a palavra. E quem sabe você orou pedindo a Deus um tempo de restituição. E por que Deus não devolveu o apóstolo? Eu estive outrora aqui e eu falei sobre algo. Quem acredita se prepara, e quem acredita se organiza. Quem lembra disso? Algumas coisas nós não recebemos porque não é porque nós não cremos, ou não é porque Deus não pode fazer. Eu ia falar já apóstolo, ó. Apóstolo Alex, então vou liberar. Apóstolo Alex, não é porque a gente não crê. A gente até crê, a gente até acredita, a gente até ora. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão sábio, que Ele não libera. Peraí, mas eu acreditei, eu orei, e o Senhor está dizendo que Deus é sábio e Ele não liberou? Sim. Porque assim como você cansou de perder, Deus também cansou de entregar e você se desperdiçar. Então
Toma um golinho de água comigo que desce mais fácil. Está pronto para receber? Feche os seus olhos, por favor. Pai, essa igreja recebeu por esses dias palavras tão incríveis. Quem sou eu se não for a tua graça aqui comigo? Tua graça nos alcança. E essa palavra hoje vai mexer com muitas pessoas, em casa, aqui no templo, porque queremos ouvir a tua voz e ser alinhado pela tua voz. Obrigado por esse povo que está disponível para ouvir sua voz. E nós declaramos que essa palavra ela não voltará vazia. Ela fará o que apraz e prosperará para quem for enviada. Quem crê, diga amém. Dê uma linda salva de palmas, pode ser. A casa é sua, fique à vontade. Deus tem algo comigo e com você nessa noite, você recebe? Aleluia. Chegou um tempo de romper, porque 5 vezes mais Deus está trazendo sobre vocês, porque a esperança foi renovada, a autoridade foi entregue, vocês vão andar mais rápido, porque estão ativados em uma nova aliança. E se vocês receberam tudo isso, esse é o tema dessa noite. Coloque na tela, por favor. E você pode ler em voz alta, declarando. Quem recebe? Então leia de novo. Diga comigo, porque eu vou romper. Eu recebi 5 vezes mais. Eu tenho esperança. Eu tenho autoridade. Eu posso andar. A aliança dele está comigo. Ezequiel 47, versículo 8 e o 9. Eu queria me sentir em casa de novo. Posso, bispo? Lembra que eu falei para vocês na nossa casa que eu já convidei o seu bispo para estar ministrando conosco? Vai ser uma honra receber ele lá, sua esposa. E infelizmente não houve, a agenda houve uma alteração, mas eu sei que o céu já determinou o dia que ele vai lá. Mas eu quero me sentir em casa. Quando eu leio o versículo na igreja, o povo grita, só vitória. Posso me sentir em casa? Posso. Ezequiel 47, versículo 8 e o 9. Vocês receberam mais. Posso. Ezequiel 47, versículo 8 e o 9. Toda a igreja. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada ao leste e desce até Araba. Onde está o mar? Quando deságua no mar, as águas ali são o quê? Saneadas. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água o quê? Salgada, de modo que por onde o rio fluir, tudo o quê? Viverá. Ei, Deus mandou dizer a primeira coisa, que vocês já passaram pelo processo. Então tudo aquilo que era sem sabor, sem vida, agora traz o quê? Vida. Lembra quando o Senhor Jesus disse: se eu te der dessa água, nunca mais você tornará a ter sede. Você carrega a fonte da água do quê? Da vida. Então não existe lugar morto, não existe lugar estéril que você não pise, que não volte a ter vida. Vou repetir, não existe lugar morto, não existe terra estéril que você more, que você habite ou que você vá pisar, que não vai ter o quê? Vida. Por onde esse rio passar, tudo vai o quê? Viver.
Esta água agora, ela está segura para ser usada. Ela está segura porque toda a impureza já foi removida. Então vou repetir de novo. Toda a impureza, ela foi o quê? Removida. Diga, eu sou uma fonte. Acabou. Toda a impureza já foi o quê? Removida. O apóstolo Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Algo novo aconteceu em você. Algo novo tem acontecido na sua vida todos os dias. Todos os dias algo sobrenatural. Aonde eu piso, aonde eu coloco a planta dos meus pés, milagres sobrenaturais acontecem. Assim é na minha vida e na sua, porque nós somos uma fonte inesgotável. Então entenda uma coisa: haverá um novo tempo de romper. E esse tempo para romper é 7 vezes mais. Porque eu recebi algo de Deus. Eu sou uma fonte inesgotável. E aonde eu pisar a planta do meu pé, abençoado é. Não existe terra morta, existe crente morno. Não existe terra fria, existe crente frio. Porque você carrega a presença. Vou repetir de novo. Você carrega o quê? A presença. E essa água que você carrega, ainda que nós, eu e você, havia algo impuro, a partir da hora que Jesus habitou, tudo que era impuro se tornou o quê? Puro. E vou repetir, nós somos uma fonte. Nós somos o quê? Uma fonte. A Bíblia me fala em Jó 14, versículo 8 e 9, algo muito interessante. Suas raízes poderão envelhecer no solo, seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas ela brotará e dará ramos como se fosse muda nova. Nós carregamos algo tão poderoso que não importa. Ainda que nós entremos em lugares. Alguém um dia me chamou e disse assim: apóstolo, você pode orar na minha loja? Posso. Eu acabei de alugar um lugar e eu gostaria que o senhor fosse orar comigo qualquer dia que o senhor puder. Eu sei que a sua agenda é corrida. Falei, vou marcar. Acabei indo até aquela loja. Aquela irmã estava no processo de reforma para abrir aquela loja. Quando eu chego naquele lugar, eu estou com ela, cumprimentei, entrei. Daqui a pouco vem uma vizinha do lado e fala: tudo bem, vizinha, como é que você está? Ai, você teve coragem mesmo de alugar esse lugar aqui? E ela olhou e falou: não, mas eu estou acreditando que vai dar tudo certo. Ah, você é maluca. Todo mundo te avisou que ninguém conseguiu fazer nada nesse ponto aqui. E eu só ouvindo. Aquela mulher sai de dentro daquela loja. Aquela irmã já muda o semblante, que era de alegria quando me recebeu, para um semblante de tristeza. E eu olhei para ela e perguntei: o que está acontecendo? E ela disse para mim: apóstolo, sabe o que acontece? É que eu aluguei esse imóvel, mas várias pessoas passaram aqui e disseram que o ponto é morto. Eu falei: ele é morto? Está morto mesmo? Ela falou: tá. Eu falei: que bom. Jesus é especialista em ressuscitar lugar. Jesus é especialista em fazer algo novo. Entenda uma coisa, hoje até eu falava para o Fábio: se a gente fizer dentro da nossa possibilidade, é que a conta fecha. E a conta do céu para quem é natural não fecha, mas para quem anda no sobrenatural, ela sempre vai fechar. Então entenda uma coisa: aquela mulher orou comigo e eu disse: Deus, tu é Deus que traz a vida. O ponto estava morto até o momento que nós colocamos os pés aqui. Creia você ou não, ela abriu aquela loja e alguns meses depois abriu mais 2 para a glória de Deus. Deus só precisa que você entenda que Ele anda com você. Jesus anda com você, Jesus habita com você. Você carrega uma fonte inesgotável de vida. Vou repetir de novo: você carrega uma fonte inesgotável de vida. Amiga, larga ele, larga não. Você carrega uma fonte inesgotável de vida. Fecha a porta, Deus está dizendo: fecha não. Você carrega uma fonte inesgotável de vida. A porta que eu abro ninguém fecha. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Quem crê nisso faz alguma coisa nessa noite. Deus tem algo novo para você hoje aqui. Vocês receberam algo para romper. Vocês receberam 5 vezes mais. Vocês receberam esperança. Mas Deus está trazendo algo novo. Não haverá lugar na terra onde essa água passar que não viverá. A gente tem promessa, mas de verdade, tem hora que a gente está caminhando assim, ou não é, apóstolo?
Deus, quando Ele disse para Abraão: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Não vou entrar nesse assunto, é só para pincelar um pouquinho aqui. Sabe qual é o seu problema? Você só quer fazer se Deus der o endereço e o CEP. Você fala que acredita, mas você precisa pisar onde ainda é confortável. Pedro, para descer do barco, ele não pisou onde é confortável, ele pisou naquilo que ele acreditou, na palavra. Vem. Vem. O altar te dá segurança, vem. O altar te dá respaldo, vem. O altar te dá alívio, vem. Aonde o Senhor quer chegar, você vai ver aqui. Diga para quem está do seu lado: chegou um tempo de fluir e transbordar. Vamos de novo, vamos começar aqui, porque agora começa. Segundo os Reis 8, do versículo 1 ao versículo 6. Aleluia, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará quantos anos? A mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, 3 vezes o número 7 aqui. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir o quê? A sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar suas petições ao rei, a fim de readquirir sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor. Este é o filho dela, a quem Eliseu o quê? Ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então designou um oficial para cuidar do caso dela. Ele ordenou: devolva tudo o que pertencia a ela, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia em que ela saiu do país até hoje. Se você crê, você vai receber tudo que é seu de volta por direito. Vou repetir de novo. Você vai receber tudo que é seu de volta por direito. Como o Senhor tem certeza disso? Sabe por que eu tenho certeza? Haverá um tsunami de restituição na sua vida. O quê? Vou repetir. É um pouco assustador a palavra, porque quando a gente escuta falar de tsunami, dá medo. Haverá um tsunami de restituição na sua vida. O que significa isso, AP? O que você quer dizer com isso? Representa que algo com força, com intensidade, que é impossível de ser detido, vai vir. Vou repetir. Haverá um tsunami de Deus na sua vida. E é algo que está vindo com força, está vindo com intensidade. E humanamente é algo que o homem natural não vai conseguir impedir. Então se organize, se prepare, porque um novo tempo de cantar para a tua vida chegou. Se organize, se prepare, porque o decreto de Deus é restituição. O decreto de Deus é devolver. O decreto de Deus é multiplicar. O decreto de Deus é honrar. E essa é a noite que Ele preparou para você. É hora de você voltar a andar. É hora de você voltar a prosseguir. Ele marcou a tua vida com uma aliança. O homem quebra a aliança, ele não quebra a aliança. E se Ele estabeleceu esse novo tempo para a tua vida, ninguém vai impedir. Quem crê nisso? Diga: ninguém vai me parar. Porque um tempo de restituição chegou para a minha vida. Como, apóstolo? Joel 2:25, põe na tela, por favor. Olha isso, leia, por favor. Vou recompensá-los pelos anos do quê? Que os gafanhotos do quê? Os gafanhotos do quê? Peregrinos. Os gafanhotos o quê? Devastadores. Os gafanhotos o quê? Devoradores. Os gafanhotos o quê? Cortador. O meu grande exército que veio contra vocês. Mas Ele está dizendo: escute, eu posso até provar um filho,
Eu posso até testar uma filha, mas eu jamais serei um pai ingrato depois da prova. Eu posso até testar um filho, eu posso até testar uma filha, mas eu jamais serei um pai o quê? Ingrato. Então entenda o que Deus está dizendo para você. Há um novo tempo, vou recompensá-lo pelos anos das colheitas que foi tirada de você. Nesse caso, o tsunami não é de destruição, o tsunami é de restituição em abundância. Vou repetir, porque alguém lá fora precisa ouvir, já que você não está ouvindo. Esse tsunami não é de destruição. Chega, eu sei que dá até medo quando a gente fala de tsunami, de tempestade. Não, mas agora haverá efeito reverso. Tudo que foi de destruição, Deus está mandando dizer: a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. Porque eu vou provar que eu sou Deus na sua vida. Eu vou provar que eu estou no controle. Eu vou provar que eu nunca perdi o controle. Ah, passou pela prova, passou pelo aperto, passou. Mas se prepara, porque é um novo tempo de abundância chegando para a tua vida. Deus está dizendo a você, nesse tempo de restituição, nesse tempo que Deus preparou para a tua vida, Ele vai recompensá-lo. Olha que incrível, recompensar quer dizer que Ele vai dar mais. Ele vai dar o dobro. Entenda uma coisa. Ah, meu Deus. Para alguns aqui, Deus manda dizer que o tempo de chorar acabou. Porque daqui a pouco você vai entender. Vamos junto até por causa do horário. Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Põe na tela, por favor. Vamos lá. Leia, por favor. Salmos 126, 5. Leia. É muito choro. É muita dor. Ah, meu irmão, eu e essa mulher um dia estávamos chorando dentro do carro, porque nós passamos por uma prova, uma luta, e junto com ela e minhas filhas nós decidimos não pesar sobre a igreja aquela luta, porque era uma luta pessoal nossa, financeira, era uma luta nossa. Passamos por um teste, passamos pelo desafio de um golpe mesmo. E aí decidimos, não vamos trazer peso para ninguém. Nós não vamos trazer peso para ninguém. E nós choramos sozinhos. Ao ponto de um dos dias, acredite você ou não, nós estarmos dormindo alguns dias dentro do nosso carro, para não levar peso para ninguém, nem para a igreja. Aliás, nem falamos para os membros que a gente estava passando. E choramos bispo e bispo dentro daquele carro, porque nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão custou um sacrifício muito grande. Mas enquanto estávamos naquele carro, nós recebemos algumas ligações de pessoas para estar orando. E pasme você ou não, passando pelo tipo de problema que nós estávamos passando, mas todo mundo achava que nós estávamos na nossa casa, tranquilo, e nós estávamos sem casa naquele momento. E quando nós estávamos orando pelas pessoas, eu imagino Deus olhando lá do céu e disse: é incrível, porque no momento da luta, que era para mim parar, que era só para chorar, minha esposa chorar, minhas filhas, a gente chorava dentro do carro. Mas durante praticamente uma semana inteira, nós passamos dormindo naquele carro. Até que nós fomos orar por tantas pessoas, e o céu olhando lá de cima a nossa ação, e eu imagino o inferno também olhando a nossa reação. E nós não murmuramos, não reclamamos, não criticamos. Entendemos que para tudo Deus tem um propósito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele está dizendo: eu vou restituir os anos que foram devorados. Ele está dizendo: os que semeiam com lágrimas, com alegria vão colher. Creia você ou não, alguns meses depois, nós recebemos uma grande vitória. Hoje nós moramos em um dos melhores condomínios de Alphaville, porque Deus usou alguém que nem evangélico era na hora, convidou a gente para tomar um café. E quando nós estamos mesmo nessa dor, tomar café, este homem olha para nós e diz: ei, eu não sou evangélico, eu não entendo nem muitas coisas, mas Deus falou para mim, pastor, comprar uma casa em um condomínio e dá para você morar pelo tempo indeterminado. Quanto tempo você quiser morar lá, você vai ficar. Ei, entenda uma coisa: o inferno pode estar rindo, mas vai chegar a hora que você vai sorrir. O inferno pode estar brincando com você, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda, descanse.
Descanse. Tá doendo a pé. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito. Se eu não desistir, Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Então vai dar certo. Vai passar. Restitui. Deus está levantando um tsunami de restituição na sua vida, como levantou na vida daquela mulher sunamita. Sunamita precisava de algo novo. Sunamita precisava de um novo nível de experiência com Deus. A Bíblia me fala em Isaías 61:7 que em lugar da vergonha haverá o quê? Dupla honra. Mas a dupla honra só vem para quem persevera. A dupla honra só vem para quem persevera. Vou dizer de novo. Eu tenho uma notícia para te dar. Quais são as suas sementes na estrada? Vou perguntar de novo. Quais são as suas sementes na estrada? Você pode ter dito: eu acho que eu fui bobo, acho que eu não deveria ter feito isso ou aquilo. Estou falando na parte boa, tá? Porque na parte negativa a gente não quer nem saber do que a gente fez, né? Às vezes até esquece que pisou, que maltratou. Mas na parte boa a gente acha que sempre errou. Descanse. Deus sabe as sementes. Ele sabe as sementes que caíram no meio do caminho. Só para contextualizar com o testemunho que eu falei. A primeira vez que nós comemos um peixe bom em casa foi um peixe chamado curvina. Eu não sei se eu falei isso outro dia aqui, mas só para recapitular. Foi um peixe chamado curvina, que eu fui trabalhar e quando ganhei meu primeiro dinheiro eu comprei aquele peixe porque era Páscoa e a gente nunca tinha comido um peixe bom. Minha mãe, quando recebe aquele peixe como boca de profeta, ela olhou para mim chorando e disse: filho, guarde, porque por causa desse peixe você vai vivendo um dos seus maiores milagres. E eu guardei. Alguns anos depois, eu ministrando a palavra, eu estive em um local orando num condomínio, só para alguns que não ouviram isso. E nesse local que eu fui orar, na casa que eu fui orar, havia mais de 8 carros na garagem, fora as demais pessoas, cada um carro mais caro que o outro. Mas naquele dia, eu tinha ganhado um carro, não tinha nem 2 semanas, um carro zero, cor do sangue. Cor do sangue. E por que eu ganhei esse carro zero? Porque eu me lembro, eu tinha comprado um Brava. Quem lembra desse carro da Fiat? Um Brava. E eu estava numa casa orando e fui comer almoçar numa casa e fizeram uma lasanha. Na verdade foi uma sopanha, não foi lasanha. E quando eu estou comendo aquela lasanha, com muito prazer, pelo amor que aquelas pessoas fizeram, Deus falou no meu ouvido: você me ama. E toda vez que Deus me fala isso, eu entendo algo. E eu disse: sim, Senhor, então sai agora, eu tenho uma direção. E aquela família que me recebeu pela primeira vez me honrando, eu falei: olha, eu preciso ir até ali, já volto. Onde o senhor vai? Deus me deu uma direção, eu já volto. Saí daquela casa. E quando eu vou até o local onde Deus me indicou, bati na porta. Quando eu bati na porta, foi igual o rapaz que me recebeu hoje aqui: muito obrigado pela honra. E Deus deu um recado para ele que ele estava precisando. E naquele momento que aquela pessoa abriu a porta, que eu nem a conhecia, eu disse: Deus mandou vir até a sua casa. E a pessoa olhou assustada, eu disse: Deus falou que você está perdendo a sua casa. E a pessoa me olhou e: como assim? Deus falou. E essa pessoa começou a chorar, dizendo: eu tinha pedido para Deus um sinal. E ele começou a chorar, e eu peguei a chave daquele carro e eu disse: Deus mandou eu te dar esse carro. Venda e pague a dívida para você não perder sua casa. Venda e pague a dívida.
E naquele momento, creia você ou não, se você acreditar ou não, não vai mudar minha fé nem as minhas experiências com Deus. Uma coisa que todo mundo aqui precisa entender: a sua experiência com Deus é única, a sua fé é única. Ainda que outros não acreditem, é a sua fé, é a sua experiência. E quando eu entreguei aquele carro, falei: olha, nós vamos voltar, eu vou fazer toda a documentação, mas agora fica com o carro aqui, põe na garagem. Que loucura, senhor, é isso, pronto, fique tranquilo. E fui embora. Lógico, eu expliquei quem eu era, de onde eu estava vindo. E voltei para casa daquela família. E cheguei lá, eles gritaram quando me receberam no portão: roubaram o carro do pastor. Porque o lugar que eu fui orar era perigoso. Eu falei: não, ninguém roubou, é que Deus mandou eu abençoar uma família. Como? Deus mandou eu abençoar. Olhe bem, dessa família, alguém que estava comigo um belo dia, 2 meses depois, eu estava andando no ônibus. E quando de repente aquele ônibus estava cheio, e pessoa do meu tamanho é uma benção para pegar ônibus lotado. Coloca um Fábio do seu lado. Após todo dia de trabalho. E quando de repente aquilo foi muito incrível, eu estou naquele ônibus, eu abri um pouquinho o espaço, eu sentei na escada. E quando eu sentei na escada, estava o Israel, estava o Carlos, estava um outro amigo, Alexandre. E eles olharam para mim e disseram, principalmente o pastor Carlos, que hoje é pastor, ele não sabe nem andar de ônibus. Eu disse: quem disse que eu quero aprender? Eu não quero aprender. E ele falou: sai da escada. E eu falei: não, na hora que alguém for descer eu saio. Sai, você não pode sentar. E eu falei: posso, está livre, está vazio. Aí ele repetiu de novo pela segunda vez: Israel, tá vendo? Não sabe nem andar de ônibus. Eu olhei para ele e eu disse: é que você não está vendo. O meu carro zero chegou hoje, olha o barulho da chave. E ele olhou para mim naquele momento e ele disse: quem dá carro zero para alguém? Eu fui para o nosso culto, nossa igreja cabia 110 pessoas. Quando eu entrei no culto, eu fui fazer oração com os obreiros. Quando eu orei, eu disse: meu carro zero chegou hoje. E cantei um louvor que o André Valadão canta: hoje o meu milagre vai chegar. Quem acredita já celebra. Quem acredita celebra. E eu comecei a cantar aquilo: hoje o meu milagre vai chegar. E eu cantei esse louvor, mas com tanta intensidade. Antes do culto começar, quando termina o culto, alguém procura o meu irmão, pastor Carlos, e diz assim: Carlos, você consegue pegar os dados do AP, do pastor César? Você consegue me dar os dados do documento dele? E ele perguntou: por quê? Para quê? E ele disse: porque eu encomendei um carro zero para ele. Eu comprei um carro zero hoje, cor do sangue. E quando eu estava na escada do ônibus, eu disse: hoje eu ganho um carro zero e ele é cor do sangue. E aquele homem comprou um Uno zero, cor do sangue. E quando eu vou orar nesse local, algum tempo depois de eu ganhar um carro, 2 semanas depois, o carro zero, novo, nessa rua, Deus fala para mim: ei, dê o carro para aquela pessoa. E eu olhava aqueles carros maravilhosos daquela porta, e eu confesso a você que eu perguntei: mas por que o senhor não manda o cara que tem aquela Mercedes, aquele outro? Ele disse: porque eles não têm o coração que você tem. Foi só essa pergunta. Na hora eu peguei a chave e entreguei, creia você ou não. E quando eu entreguei aquela chave daquele carro, eu fui embora de carona no carro que era meu. Eu disse: você me empresta o carro para mim ir embora, você me dá uma carona? E quando eu cheguei em casa, Deus falou para mim: esse milagre é uma semente que vai crescer e dará um fruto no tempo certo, descanse. Isso foi em 2008. Creia você ou não. Creia você ou não. Hoje eu moro numa rua chamada Curvina. O milagre do peixe. Essa rua chamada Curvina foi aonde eu dei o Uno cor do sangue, em 2008. Só que eu moro nessa rua vai fazer 2 anos. O milagre não está atrasado, gente. Seu milagre está sendo aperfeiçoado.
Prova para mim na Bíblia. Vamos lá então. Existe um trabalhar entre Deus e você e Deus e o milagre. Veja bem, Deus jamais esquece o que é meu e é seu, quem recebe. Deus não vai devolver aquilo que você perdeu, mas até aquilo que era seu por direito no tempo que era para ter multiplicado. Qual é a direção que eu preciso ter? Vamos juntos rapidamente aqui. 2 Reis 8, versículo 4. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e ele disse: conte-me toda a proeza que o profeta tem realizado. Quando o sunamita voltou, ela não precisou explicar nada. Deus já estava trabalhando ao seu favor na trajetória da história dela. Vou repetir, Deus estava trabalhando na trajetória da história dela. Entenda uma coisa, está na hora de você confiar, porque não está atrasado. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está aperfeiçoando o teu milagre. Aquela mulher, quando ela volta, o profeta viveu o milagre, o menino viveu o milagre, a mulher também havia vivido o milagre, mas o rei precisava ouvir agora do quê? Sobre esses milagres. E naquele momento é algo tão interessante, que aquela mulher, ela está chegando, quando o menino do profeta conta para o rei, quando o sunamita chega, Deus já estava movendo o coração do rei com aquela história. Deus já estava movendo o coração de Deus, para ele entender que é sobre a vontade de Deus e não a vontade dele. Versículo 5. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar suas petições ao rei, a fim de readquirir sua casa e tudo que era dela. Geazi exclamou: esta é a mulher, rei, esta é a mulher, meu senhor. O filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O mesmo Deus que cuidou de sunamita está cuidando dos detalhes daquilo que é meu e do que é seu. As circunstâncias só estão conspirando ao seu favor. Na vida do crente não existe só luta, existe vitória. Na vida do crente não existe só guerra, existe vitória. O problema é que a maioria de nós, quando vamos passando pela luta, a gente olha para a luta, a gente não olha para a promessa. Quer ver? Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, você também vencerá. Você não tem que olhar para a casa que você comprou, para as parcelas. Você tem que olhar para a casa. Você não tem que olhar para o carro que você comprou, para as parcelas. Você tem que olhar para o carro. Você não tem que olhar para o terreno. Você tem que olhar para a construção que vai vir em cima do terreno. Entenda uma coisa: passa pelo processo entendendo que vai chegar no final. A maioria só olha para aquilo que é negativo, não olha para aquilo que é positivo. Tem gente que queria comprar e tem a parcela para pagar e não tem condição de pagar a parcela. Você está na casa e pagando a parcela. Está pegando ou não está? Entenda uma coisa que Deus vai falar com você. O mesmo Deus que cuidou de sunamita vai cuidar de você nos detalhes. Mas olha isso aqui. O rei pediu que contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então o rei designou um oficial para cuidar do caso dela e ordenou: devolva tudo que pertencia a ela, inclusive toda a renda do quê? Das colheitas. Vai ser tão forte e surpreendente o que Deus vai fazer na sua vida, tão poderoso, que vai ser impossível de alguém não notar. Por quê? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui: em lugar da vergonha tereis o quê? Dupla honra. Sunamita, ela entende no início do primeiro versículo, que é o principal para mim, que eu olho isso aqui. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino, que havia ressuscitado: saia do país. Há momentos que Deus, Ele te tira de um cenário para te esconder. Você não entendeu ainda? Dói. Eu estou cuidando, estou trabalhando, eu estou zelando, estou acalmando. Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Você não está entendendo por que Ele permitiu isso? Você não está entendendo por que Ele permitiu a luta, por que Ele permitiu a prova, por que Ele permitiu a batalha? Às vezes a gente só olha a perca. Não. Ei, olha para mim, por favor, em nome de Jesus. Onde o Senhor quer chegar com essa mensagem? É que você achou que Deus estava preocupado com o seu carro, com a sua BMW. Você achou que Deus estava preocupado com o seu apartamento, com o seu terreno. Aquela mulher entendeu, o profeta advertiu ela: saia, você e sua família.
Deus não estava preocupado com a propriedade, bispo. Deus estava preocupado com a integridade, com a vida. Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui: você não entendeu o processo. Você não estava preocupado com a porta de emprego. Eu não estava preocupado com a casa, eu não estava preocupado com o apartamento, eu não estava preocupado com a moto. Eu estava preocupado com você em primeiro lugar. Porque Ele manda dizer para você hoje aqui: a minha preocupação era em conservar a sua vida. A minha preocupação era em conservar a sua vida. Deus não estava preocupado com as coisas materiais primeiro. Ele estava preocupado em conservar a sua vida naquela luta, naquela prova. E se alguém está entendendo, eu gostaria de fazer um ato profético. Eu não entendi nada daquela humilhação que meus parentes me fizeram passar. Deus estava cuidando de você, não era das coisas materiais. Eu não entendi aquela luta que eu estava enfrentando no meu trabalho. Deus não estava preocupado com o trabalho. Deus estava preocupado com você, com a sua mentalidade, com o seu emocional. Se alguém está entendendo, começa a levantar e vir para frente do altar.